Olá, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Oração do Salmo 91. Vamos juntos fazer a oração poderosa do Salmo 59 até o final, para que você consiga afastar da sua vida inimigos, inveja, maldições, pragas, fofocas e todo tipo de mal de uma vez por todas. Tenho certeza de que, até o final desta oração, você conseguirá o que precisa. Antes de começar a oração, quero agradecer por sua vida e por estar aqui hoje. Acredite em mim, nada é em vão. E se você abriu este vídeo, é porque ele tem uma mensagem especial para você. O Senhor não erra nos seus caminhos, Ele age no tempo certo. E hoje, Ele quer falar com você. Seja paciente, confie e abra o coração. Sua vitória pode estar mais próxima do que imagina. Se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever. Se possível, deixe seu like e compartilhe este vídeo com amigos e familiares pelo WhatsApp e redes sociais, para ajudar a espalhar esta mensagem de fé. Deixe agora nos comentários a seguinte frase: Senhor, afaste os inimigos e todo o mal imediatamente. Iniciemos a oração. Senhor meu Deus, eu me coloco diante da Tua presença neste momento, com meu coração aflito e minha alma em súplica. Suplico que me livres dos meus inimigos e de todos aqueles que se levantam contra mim. Ó Deus, o inimigo tem se levantado de todas as formas, tentando paralisar minha vida, roubar minha paz e destruir o caminho que o Senhor traçou para mim. Mas em nome do Teu poder e pela autoridade do Salmo 59, eu declaro que nenhuma arma forjada prosperará contra mim. Clamo, Senhor, para que toda amarra que me prende seja quebrada agora. Que toda prisão invisível que mantém minha alma e minha vida acorrentadas seja destruída pela Tua mão poderosa. Livra-me, Senhor, dos que praticam a maldade e tramam contra a minha vida. Afasta de mim os homens sanguinários, aqueles que desejam a minha queda, que buscam roubar minha paz e lançar trevas sobre meus caminhos. Tu, que sondas os corações e conheces a verdade oculta, estende Tua mão poderosa para me guardar e me salvar. Eu sei, meu Deus, que os que me cercam agem como feras famintas, esperando o meu tropeço, desejando minha queda. Mas o Senhor é a minha defesa, o escudo que me guarda, a torre forte onde encontro refúgio. O Salmo 59 diz que eles voltam à tarde, latem como cães e rodeiam a cidade. Assim também são os que se levantam contra mim, espreitam minha vida, murmuram palavras contra mim, lançam feitiços, desejam meu mal, mas não têm poder diante do Deus vivo. Senhor, olha para os que tramam contra mim e dispersa-os. Mostra-lhes que a Tua força é maior do que toda artimanha. Ó Deus, eu peço agora que toda bruxaria lançada contra a minha vida seja queimada pelo fogo do Teu Espírito. Que todos os trabalhos ocultos feitos em encruzilhadas, cemitérios ou altares de destruição sejam desfeitos. Que o vento do Senhor sopre e leve embora as cinzas dessas obras malignas, e que em lugar da maldição seja derramada a bênção, em lugar da tristeza, a alegria, em lugar da derrota, a vitória. Eu me agarro à promessa da Tua palavra, mas eu cantarei a Tua força. Pela manhã, louvarei com alegria a Tua misericórdia, pois Tu tens sido o meu alto refúgio e o meu abrigo no dia da minha angústia. Senhor, eu não clamo apenas por mim, mas por minha família, por meu lar, por todos aqueles que amo e que também sofrem com ataques invisíveis. Quantas vezes o inimigo se levanta trazendo doenças, discórdias, brigas sem explicação, vícios, portas fechadas, pobreza e escassez. Quantas vezes vejo que nada flui, que tudo trava, como se mãos ocultas estivessem segurando minhas bênçãos. Mas hoje eu declaro em nome de Jesus Cristo que essas mãos sejam cortadas, que essas correntes sejam despedaçadas,
que os céus se abram sobre mim e que a tua vitória se manifeste. Ó Senhor, eu não aceito mais viver acorrentado. Não aceito mais as mentiras lançadas contra mim. Não aceito mais as acusações, as fofocas, as tramas de quem deseja a minha ruína. Eu clamo ao Senhor do Salmo 59, que mostra que os ímpios não triunfam sobre os justos e que a justiça de Deus não falha. Que cada palavra maldita lançada contra mim caia por terra, que cada olhar invejoso seja quebrado, que cada intento de destruição se volte contra os que o fizeram, e que eu seja erguido como testemunho vivo de que o Senhor reina. Pai, o inimigo muitas vezes tenta me atingir no silêncio da noite, nas horas em que estou mais vulnerável. Mas eu creio que os teus anjos me guardam, que o teu Espírito me reveste de força e que a tua luz ilumina os cantos mais escuros da minha vida. Por isso, eu imploro, visita-me agora com teu poder. Passa em cada canto da minha casa. Toca em cada área da minha vida. E quebra, Senhor, toda a armadilha que o inimigo armou para me fazer tropeçar. Que eu seja sustentado pela tua mão e que meu coração não desfaleça diante da guerra. Assim como Davi clamou no Salmo 59, eu também clamo. Livra-me dos meus inimigos, ó meu Deus. Põe-me fora do alcance dos meus adversários. Pois sei que sozinho nada posso, mas contigo ao meu lado vencerei. Derrama, Senhor, a tua unção de libertação sobre mim agora. Que todo jugo seja despedaçado, que toda seta seja desviada, que toda maldição seja revertida em bênção. Que o teu nome seja exaltado em minha vida e que todos saibam que não há poder maior que o poder do Deus Altíssimo. Ó Deus poderoso, quantas vezes senti que os ataques não vinham apenas de pessoas, mas de forças espirituais escondidas, que lançavam sobre mim cargas pesadas de opressão, desânimo e medo. Quantas noites acordei sob pressão, sem conseguir dormir, sentindo o peso de palavras lançadas contra mim, de maldições ocultas, de invejas que me cercavam. Mas hoje, Senhor, eu me coloco diante de ti e clamo. Quebra essas correntes, desfaz esses laços, queima com o teu fogo santo toda a bruxaria lançada contra a minha vida. Que as obras de feitiçaria, feitas para me paralisar, se desfaçam agora como pó diante do vento. Senhor, eu levanto a minha voz contra os que secretamente desejam a minha queda. Pessoas que sorriem diante de mim, mas que, nas sombras, tramam contra a minha paz. O Salmo 59 mostra como os inimigos se levantavam contra o teu servo Davi, sem motivo justo, apenas pelo ódio e pela maldade em seus corações. Assim também tenho enfrentado aqueles que me acusam sem razão, que falam mentiras ao meu respeito, que me julgam injustamente. Mas eu creio que a justiça do Senhor não falha, e que cada boca que se levantou para me acusar será silenciada pelo poder do teu Espírito. Imploro, cobre a minha mente com o teu sangue precioso. Que nenhum pensamento de derrota, medo ou angústia tenha domínio sobre mim. Que os ataques invisíveis do inimigo contra minha mente sejam anulados agora. Quantas vezes me senti confuso, sem direção, sem forças para prosseguir, como se uma névoa pesada cobrisse os meus olhos. Mas eu declaro em nome de Jesus que toda cegueira espiritual seja dissipada, que toda confusão se transforme em clareza, que toda dúvida se converta em fé inabalável. Senhor, eu clamo para que tu visites o meu lar neste momento. Passa em cada cômodo da minha casa, purifica com a tua presença cada espaço e remove toda a energia maligna que possa ter entrado por meio de palavras, objetos ou intenções de pessoas más. Que toda maldição colocada na entrada da minha casa seja quebrada, que todo olhar invejoso lançado contra o meu lar seja destruído, que nenhuma obra de feitiçaria permaneça. Eu declaro que a minha casa pertence ao Senhor,
e que os teus anjos acampam ao redor dela para me guardar em segurança. Pai amado, eu sei que não é contra carne e sangue que eu luto, mas contra principados e potestades, contra forças espirituais da maldade que operam nas regiões celestiais. Mas o Senhor me deu autoridade, e eu uso essa autoridade em oração para declarar que nenhum espírito maligno tem poder sobre mim. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno agora que toda força das trevas que se levanta contra a minha vida seja destruída. Que todo espírito de miséria, de enfermidade, de briga, de depressão e de opressão seja lançado fora e nunca mais encontre espaço em mim. Ó Deus, o Salmo 59 diz que o Senhor ri dos inimigos e zomba das nações que se levantam contra os seus filhos. Isso me dá confiança, porque eu sei que não estou sozinho. Eu sei que, mesmo quando pareço fraco, o teu poder se manifesta em mim, e que a tua mão está estendida para me sustentar. Senhor, fortalece minha fé para que eu não tema os ataques, mas para que eu me firme em ti, sabendo que a vitória já é certa. Que eu possa descansar na certeza de que nada nem ninguém pode impedir os teus planos para a minha vida. Hoje eu também clamo por libertação financeira, porque sei que muitas maldições e ataques do inimigo vêm para travar as finanças e impedir o progresso. Quantas vezes o dinheiro escorreu pelas minhas mãos sem que eu entendesse o motivo? Quantas vezes portas de emprego se fecharam? Quantas vezes negócios foram frustrados por inveja ou por mãos ocultas? Mas eu declaro, em nome de Jesus, que toda amarra financeira seja quebrada agora, que toda maldição de escassez seja anulada, que a prosperidade do Senhor me alcance. Senhor, se algum objeto amaldiçoado foi colocado em meu caminho, que seja revelado e destruído. Se alguma palavra maldita foi lançada contra mim, que seja quebrada. Se algum altar de feitiçaria foi erguido contra a minha vida, que seja queimado pelo fogo do céu. Pois eu creio que o poder do Senhor é maior do que qualquer obra maligna, e que nenhuma bruxaria tem força diante do nome de Jesus Cristo. Deus Altíssimo, eu clamo ainda por proteção constante. Que os inimigos que rondam minha vida sejam confundidos, que os planos deles sejam frustrados, que os caminhos deles sejam cheios de obstáculos. Que eles vejam que a minha vida pertence ao Senhor e que nada nem ninguém pode me tocar sem a tua permissão. Que a tua glória brilhe sobre mim de tal maneira que todos vejam que eu sou guardado por ti. E assim eu sigo clamando, Senhor, porque sei que a minha vitória não virá pela força do meu braço, mas pelo teu poder. Eu declaro que toda a amarra foi quebrada, que toda a bruxaria foi destruída, que toda a maldição caiu por terra e que todos os ataques dos inimigos foram anulados. O Salmo 59 é a minha bandeira de vitória, e a minha fé está firmada no Deus que tudo pode. Senhor Todo-Poderoso, nesta hora eu me levanto em oração diante da tua face, porque sei que os inimigos da minha alma não descansam. Eles se levantam de dia e de noite, procurando brechas para lançar setas contra mim, tentando destruir a obra que o Senhor está construindo na minha vida. Mas eu creio no poder do Salmo 59, que declara que tu és a minha fortaleza e o meu refúgio no dia da angústia. Por isso, Senhor, eu me agarro à tua promessa e me refugio na sombra das tuas asas. Não permitas que eu seja derrubado pelas forças da maldade, mas sustenta-me com a tua destra fiel. Eu sei que existem palavras que foram lançadas contra mim com a intenção de me ferir. Palavras malditas, sentenças de derrota, acusações injustas que foram erguidas como dardos para me abater. Mas hoje eu clamo ao Senhor. Quebra cada uma dessas palavras, transforma em pó as sentenças lançadas e dá ordem aos teus anjos para me cercarem. Que toda palavra maligna seja anulada pelo poder da tua voz, e que em vez de maldição,
eu receba bênção, que em vez de vergonha eu receba honra, e que em vez de derrota eu experimente a vitória que vem do Senhor. Pai amado, quantos inimigos se levantaram contra mim em silêncio, tramando nas sombras, tentando destruir meu nome, minha reputação, meu lar, meu trabalho. São como lobos que cercam a presa, aguardando o momento de atacar. Mas eu clamo ao Senhor dos Exércitos, que confunde os ímpios e coloca os perversos em fuga. Que todos aqueles que prepararam armadilhas contra mim caiam nelas mesmos, que todo laço oculto seja desfeito e que eu atravesse seguro, porque o Senhor é a minha defesa. Eu também clamo contra toda bruxaria e feitiçaria que possam ter sido lançadas contra mim. Sei que existem aqueles que recorrem a obras malignas para tentar amarrar meus caminhos, fechar minhas portas e roubar minhas vitórias. Mas eu me refugio em Ti, que és maior do que qualquer feitiço, e declaro que todo o trabalho feito contra mim está agora sendo destruído pelo fogo do céu. Que toda oferenda feita contra meu nome seja anulada, que toda invocação do mal seja quebrada, e que nenhuma corrente espiritual permaneça sobre a minha vida. Senhor, o Salmo 59 me ensina que mesmo diante da perseguição, devo confiar que Tu és a minha força. Por isso, mesmo em meio às batalhas, eu Te louvo, porque sei que o Teu poder não tem limites. Pai, fortalece a minha fé, reveste-me de coragem e dá-me ousadia para enfrentar os ataques sem me abalar. Que o inimigo veja que a minha confiança não está em mim mesmo, mas no Deus que é Senhor dos céus e da terra. Que os que tentam me humilhar vejam que eu sou sustentado pela mão do Altíssimo. Ó Deus, eu também Te apresento as maldições que podem ter vindo por herança, por palavras lançadas no passado, ou por atos cometidos por meus antepassados. Eu sei que muitas vezes carregamos pesos que não são nossos, cadeias espirituais que atravessam gerações. Mas eu clamo ao Senhor. Quebra agora essas correntes, destrói essas maldições, purifica meu sangue com o sangue de Cristo e faz de mim um homem livre. Que toda a herança maldita seja transformada em bênção e que minha vida seja um testemunho vivo do Teu poder de libertação. Pai amado, eu sei que muitos dos ataques do inimigo tentam se manifestar em doenças, em dores que surgem sem explicação, em enfermidades que não encontram cura humana. Mas eu declaro que o Senhor é o meu médico dos médicos e que nenhuma doença terá poder sobre mim. Que todo espírito de enfermidade que foi enviado para me paralisar seja agora lançado fora em nome de Jesus. Que meu corpo seja fortalecido, que minha mente seja restaurada, que minha alma seja cheia de paz. Senhor, eu também clamo pelas áreas da minha vida que parecem estar travadas. Quantas vezes me senti preso, como se estivesse andando em círculos, sem conseguir avançar, sempre retornando ao mesmo ponto. Eu sei que isso é obra das amarras espirituais que o inimigo tenta colocar, mas eu invoco o poder do Teu nome, Senhor, para que todas essas amarras sejam quebradas. Que meus pés sejam livres para andar em vitória, que minhas mãos sejam livres para prosperar, que meus olhos sejam livres para enxergar além das barreiras, e que meus ouvidos estejam abertos para ouvir a Tua voz. Ó Deus, eu clamo também por justiça, pois sei que existem inimigos que me perseguem sem causa, que me acusam injustamente, que tramam contra mim por inveja ou por ódio. Mas o Salmo 59 declara que o Senhor é quem zomba dos ímpios e os coloca em confusão. Que a justiça do Senhor prevaleça em minha vida, que os que me perseguem sejam dispersos, que os que me odeiam sejam envergonhados. Que eu permaneça firme e que todos vejam que eu sou guardado pelo Deus vivo. Senhor, em meio a este clamor, eu declaro que a minha fé está em Ti. Que os inimigos podem se levantar, mas cairão diante da Tua presença.
que as maldições podem ser lançadas, mas serão quebradas pelo teu poder, que as bruxarias podem ser feitas, mas não terão efeito sobre mim. Pois eu sou teu servo, eu sou protegido pelo teu sangue, eu sou guardado pelos teus anjos, e nenhum mal poderá prevalecer contra a vida daquele que se refugia no Senhor. Assim, eu sigo firme em oração, confiando que o Salmo 59 se cumpre em mim. Pois tu és a minha fortaleza, o meu abrigo, a minha defesa no dia da batalha. E mesmo que o inimigo não desista, eu sei que o Senhor já me deu a vitória. Senhor meu Deus, levanto a minha voz mais uma vez diante da tua presença, porque sei que os inimigos continuam tramando contra mim, tentando enfraquecer minha fé e roubar a minha paz. Mas eu declaro que não caminharei pela força das minhas próprias mãos, e sim pela tua graça que sustenta, que levanta e que garante vitória, mesmo quando tudo parece perdido. O Salmo 59 me recorda que os adversários rondam como cães famintos, esperando o meu tropeço, mas tu, Senhor, és minha defesa, meu alto refúgio, meu abrigo no dia da angústia. E é nesse abrigo que eu entro agora em oração, buscando em ti a força para resistir. Ó Pai amado, quantos ataques invisíveis têm sido lançados contra mim? Ataques que não vêm apenas de pessoas, mas de forças espirituais que tentam paralisar meus caminhos. Muitas vezes, sinto como se redes fossem lançadas para me prender, como se correntes invisíveis tentassem amarrar meus pés e minhas mãos, impedindo-me de avançar. Mas eu clamo agora ao Senhor dos Exércitos. Quebra essas correntes, desfaz essas redes, destrói as amarras que o inimigo lançou sobre mim. Que eu seja livre para viver os teus planos, livre para andar em vitória, livre para testemunhar que o Senhor é o Deus da minha vida. Senhor, eu sei que os que se levantam contra mim não suportam ver a tua luz brilhando sobre mim. Muitos têm inveja das bênçãos que o Senhor derramou sobre a minha vida. Outros não suportam ver a minha fé permanecer firme em meio às batalhas. Eles lançam palavras malditas, fazem julgamentos, criam situações para me desestabilizar. Mas eu confio que o Senhor é o justo juiz e que a tua justiça não falha. Que cada palavra lançada contra mim caia por terra, que cada sentença de derrota seja anulada e que todo intento de destruição seja frustrado pelo teu poder. Ó Deus, eu também clamo contra os espíritos de confusão e de divisão que muitas vezes tentam entrar em meu lar. Quantas vezes discussões se levantam sem motivo, quantas vezes a paz parece escapar por entre os dedos, como se forças ocultas estivessem soprando brigas e desentendimentos. Mas eu clamo ao Senhor. Visita a minha casa com teu Espírito Santo, enche cada cômodo com a tua paz, quebra as maldições lançadas contra a minha família, remove toda discórdia que o inimigo tentou plantar, que em lugar de brigas haja união, que em lugar de palavras duras haja palavras de amor, que em lugar da divisão haja reconciliação. Senhor, eu clamo ainda contra todo espírito de miséria que tenta me cercar. Quantas vezes portas se fecharam diante de mim, negócios não deram certo, oportunidades escaparam sem explicação, como se mãos invisíveis estivessem fechando os caminhos. Mas hoje eu me levanto em oração e declaro que toda maldição financeira está quebrada, que toda obra de bruxaria feita para travar minhas finanças está desfeita, que todo espírito de roubo, desperdício e escassez seja lançado fora em nome de Jesus. Que a prosperidade que vem do Senhor se manifeste em minha vida, que novas portas se abram, que caminhos se destravem, que a abundância do céu seja derramada sobre mim. Ó Pai, eu também entrego diante de Ti os inimigos que têm se levantado com violência, com ódio e com desejo de me destruir, pessoas que tramam contra mim, que me perseguem, que lançam mentiras para tentar manchar meu nome. Mas o Salmo 59
me lembra que o Senhor zomba dos ímpios e os dispersa. Por isso, eu clamo: levanta-te em meu favor, Senhor, e coloca em confusão aqueles que se levantam contra mim. Que eles sejam confundidos, que seus planos sejam frustrados, que suas intenções sejam expostas, e que eu seja guardado debaixo da tua proteção, intocável pelos que desejam a minha queda. Deus, eu também clamo contra todo espírito de enfermidade que tenta se aproximar. Muitas vezes, sinto dores sem explicação, sintomas que surgem sem motivo aparente, como se fossem setas lançadas contra a minha saúde. Mas eu declaro que o Senhor é Jeová Rafá, o Deus que cura. Que toda enfermidade enviada contra mim seja anulada. Que todo mal que tenta tocar meu corpo seja lançado fora. Que meu corpo seja fortalecido pelo teu poder. Que cada célula, cada órgão, cada parte do meu ser seja coberta pelo sangue de Jesus e que a saúde divina seja restaurada em mim. Senhor, eu clamo também contra os ataques espirituais que tentam atingir minha mente. Muitas vezes, pensamentos de medo, de derrota e de desespero tentam se instalar, roubando a minha paz e minha esperança. Mas eu clamo ao Senhor: guarda minha mente, cobre-a com o capacete da salvação. Protege meus pensamentos com a tua palavra. Que toda voz do inimigo seja silenciada. Que toda mentira seja exposta. Que toda escuridão dê lugar à tua luz. Que eu tenha paz na mente, firmeza na fé e clareza para discernir a tua vontade. Ó Deus, o Salmo 59 me inspira a cantar louvores, mesmo em meio às batalhas, porque a minha força não vem de mim, mas do Senhor. Por isso, mesmo enquanto clamo, eu também te louvo. Louvo porque sei que o Senhor está comigo. Louvo porque sei que a vitória já foi decretada. Louvo porque sei que nenhuma maldição, nenhuma bruxaria e nenhum ataque do inimigo poderá prevalecer contra mim. Que a minha vida seja um cântico de vitória. Que todos que me virem saibam que eu sou guardado pelo Senhor e que nenhum poder maligno pode me destruir. Assim, Senhor, eu declaro que sigo protegido pela tua mão. Que todas as amarras foram quebradas, que as maldições foram desfeitas, que as bruxarias foram anuladas e que os ataques dos inimigos foram transformados em testemunho de vitória. Porque tu és fiel, Senhor, e em ti eu confio com todo o meu coração. Senhor meu Deus, mais uma vez eu ergo a minha voz diante de ti, porque a batalha ainda é grande, e os inimigos continuam tramando contra mim. Mas sei que não devo olhar para a fúria deles, e sim para a tua fidelidade que nunca falha. O Salmo 59 me recorda que, mesmo quando os ímpios se levantam, tu ris deles e zombas das nações que planejam a destruição dos teus servos. Essa verdade me fortalece, porque sei que a última palavra não vem dos homens, nem das obras malignas, mas somente de ti, ó Deus Todo-Poderoso. Pai amado, eu coloco diante de ti as maldições que foram lançadas contra mim, declaradas por pessoas invejosas, invejas escondidas em olhares silenciosos, pragas que saíram de bocas que me desejam o mal. Eu clamo para que essas palavras não encontrem lugar em minha vida, mas que sejam quebradas agora pelo poder do teu Espírito. Que tudo aquilo que foi dito contra mim com intenção de destruição se transforme em bênção, que cada maldição se converta em porta de vitória, e que todos saibam que a mão do Senhor está sobre mim. Ó Deus, quantos inimigos têm tentado levantar armadilhas contra mim, pessoas que me cercam com falsidade, que escondem intenções malignas atrás de sorrisos, que tramam quedas em silêncio. Mas eu me agarro ao teu poder e clamo: expõe essas intenções ocultas, revela a verdade diante dos olhos de todos, frustra os planos dos que me perseguem e dá-me a paz que excede todo o entendimento. Que aqueles que me desejam o mal sejam confundidos
e que eu caminhe em vitória, seguro na fortaleza do Senhor. Senhor, eu sei que o inimigo também tenta usar as obras de feitiçaria e bruxaria para me amarrar. Sei que existem aqueles que entregam oferendas, que acendem velas, que sacrificam em nome de espíritos de destruição, tudo para que minha vida não prospere. Mas eu creio que o sangue de Jesus Cristo é mais poderoso do que qualquer ritual, e que nenhum altar de feitiçaria pode prevalecer contra um filho de Deus. Por isso, eu clamo: destrói agora todos esses altares, queima com o fogo do céu toda obra maligna, derruba cada encantamento, anula cada pacto feito contra mim. Que nenhuma palavra, nenhuma invocação, nenhuma oferenda tenha poder sobre minha vida, porque eu pertenço ao Senhor dos Exércitos. Ó Pai, eu clamo também por libertação da minha mente, pois sei que muitas vezes os ataques vêm em forma de pensamentos negativos, de medos sem explicação, de angústias que surgem do nada. Quantas vezes minha mente foi bombardeada com dúvidas, desânimo e sensação de derrota. Mas eu clamo: guarda minha mente com o teu capacete da salvação, protege meus pensamentos com a tua verdade, silencia as vozes malignas e enche meu coração de paz. Que toda seta inflamada contra minha mente seja apagada agora, e que eu tenha clareza para ouvir somente a tua voz. Senhor, eu também entrego diante de ti as áreas da minha vida que parecem estar presas em correntes invisíveis, áreas onde nada anda, onde portas não se abrem, onde oportunidades escapam. Eu clamo: quebra essas amarras, abre as portas que foram fechadas, destrava os caminhos que foram travados. Que todo bloqueio espiritual seja desfeito, que toda corrente seja quebrada, que eu veja a tua mão movendo-se em meu favor. Pois sei que não há amarra que o Senhor não possa romper, não há corrente que o Senhor não possa destruir. Ó Deus, eu clamo também pela proteção da minha família. Sei que os inimigos muitas vezes tentam me atingir por meio dos que eu amo, trazendo doenças, brigas, desentendimentos e perdas. Mas eu declaro que minha família está coberta pelo sangue de Jesus Cristo e que nenhuma arma forjada contra ela prosperará. Que todos os lares dos meus familiares sejam guardados, que todas as portas sejam fechadas ao inimigo, que todo espírito de discórdia seja lançado fora e que reine a paz do Senhor dentro de cada coração. Pai amado, eu também entrego diante de ti minha vida espiritual. Sei que muitas vezes o inimigo tenta me enfraquecer na fé, colocando dúvidas, esfriando meu coração, afastando-me da oração. Mas eu clamo: reacende em mim o fogo do teu espírito, fortalece meu coração, renova a minha fé, que eu não me abale diante das batalhas, mas que eu permaneça firme como um guerreiro que confia no Senhor dos Exércitos. Que eu me lembre sempre de que não estou sozinho, mas que os anjos do Senhor acampam ao meu redor para me guardar. Senhor, eu clamo ainda por justiça contra os que me perseguem sem causa. Que os que tramaram contra mim sejam expostos, que os que falaram contra mim sejam envergonhados, que os que se levantaram para me destruir sejam dispersos. Que a justiça do Senhor brilhe e que todos vejam que eu sou protegido por ti. Que eu não precise lutar com minhas próprias mãos, mas que veja a tua mão agindo em meu favor, trazendo vitória e libertação. E assim eu sigo em oração, Senhor, confiando que o Salmo 59 é escudo para a minha vida. Eu declaro que toda amarra foi quebrada, toda bruxaria foi anulada, todas as maldições foram destruídas e todos os ataques dos inimigos foram frustrados. Pois a minha vida pertence a ti, e em ti eu encontro refúgio, fortaleza e vitória. Tenho vivido batalhas que somente o Senhor conhece, perseguições que apenas os teus olhos viram, dores que só o Senhor pode entender. E é por isso que me prostro diante do teu trono,
buscando refúgio na fortaleza que o Salmo 59 me oferece, crendo que em ti não há derrota, apenas vitória. Tu és o meu abrigo seguro, a torre imbatível que nenhum inimigo pode escalar, o escudo que cobre cada parte do meu ser. Ó Deus, eu clamo para que as correntes que um dia tentaram me prender sejam definitivamente despedaçadas, que todo laço do inimigo já tenha sido destruído pelo poder do teu Espírito. Eu não aceito viver sob maldições, não aceito carregar jugos que não me pertencem, não aceito que a feitiçaria, a bruxaria ou as palavras malditas ditem o rumo da minha vida. Eu creio que o teu sangue derramado na cruz é suficiente para me purificar, libertar e renovar. Eu declaro em alta voz: sou livre pelo poder do sangue de Jesus, sou guardado pela mão do Deus vivo, sou protegido pelos exércitos celestiais que lutam em meu favor. Senhor, eu também clamo por restauração. Que tudo aquilo que o inimigo tentou roubar seja devolvido em dobro, que a paz perdida volte a reinar, que as portas que foram fechadas se abram novamente, que os caminhos que estavam travados sejam liberados. Eu profetizo bênçãos sobre minha vida, sobre meu lar, sobre minha família. Que o inimigo veja a derrota estampada em seu rosto e reconheça que não há poder maior do que o poder do Senhor. Que todos saibam que a minha vida é testemunho da tua fidelidade e que nenhum mal prevalece contra aquele que confia em ti. Ó Pai, eu me ergo em oração como um guerreiro que já sente a vitória em suas mãos. Eu não temo mais as noites escuras, nem as setas invisíveis, porque sei que o Senhor me guarda. Sei que a tua luz ilumina meus passos, sei que a tua voz guia meus caminhos, sei que a tua justiça me defende diante dos inimigos. E assim como Davi cantou no Salmo 59, eu também canto. Eu cantarei a tua força. Pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu tens sido a minha fortaleza e o meu refúgio no dia da minha angústia. Senhor, eu encerro este clamor, declarando que minha vida está nas tuas mãos. Que nenhum feitiço, nenhuma bruxaria, nenhuma maldição, nenhum ataque dos inimigos poderá mudar o que o Senhor já decretou sobre mim. Eu sou teu, eu pertenço a ti. Eu vivo para a tua glória. Que o céu testemunhe a minha vitória, que a terra veja a tua mão sobre mim e que todos saibam que só o Senhor é Deus. E por isso, com toda a fé que há em mim, eu te louvo e te agradeço, ó Deus fiel, porque sei que o impossível já foi transformado, que as correntes já foram quebradas e que a minha vitória já é realidade diante dos teus olhos. Se você sentiu que correntes caíram durante esta oração, escreva agora nos comentários com toda a autoridade espiritual: o Senhor quebrou as amarras da minha vida. E compartilhe esta oração com alguém que você ama, pois assim como a libertação chegou até você, também pode alcançar outras vidas. Inscreva-se no canal e ative o sininho, para que juntos possamos continuar essa corrente de fé e de vitória. Aqui, cada oração é uma batalha vencida, cada clamor é uma porta aberta, cada palavra é uma semente de milagres. Quando terminar, escolha outra oração aqui do canal e deixe o poder de Deus continuar agindo. Que o Senhor te cubra, te guarde e te fortaleça, hoje e sempre. Amém.